Olá, sejam muito que bem-vindos ao nosso podcast Lentes do Crime. Eu sou Emanuele Lopes e estou aqui com a presença do nosso mestre, doutor e professor Nogueira. Hoje iremos falar sobre o ato infracional e o direito penal simbólico. Bom, doutor, gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu sou o professor Nogueira, como diz, responsável aqui na EPD pelas disciplinas de Direito Penal e de Direitos Humanos também. Eu leciono já há mais de 20 anos em nível superior e fiz o meu mestrado dentro da Fundação Casa, então chamada de FEBEM. Então a gente tem alguns pontos para conversar sobre isso. Muito bom, muito obrigada. Então, vamos lá, desenvolver esse papo. Como que a experiência na Fundação Casa influenciou sua perspectiva sobre a efetividade das medidas socioeducativas? Bom, como eu falei, o meu mestrado foi feito inteiro na Fundação Casa e foi uma pesquisa que é chamada na nossa área de pesquisa-ação. Então, não é simplesmente observar de maneira neutra, mas também participar do processo de maneira a tentar melhorar, né? Então, a ideia da pesquisa era como criar um meio, uma metodologia que possibilitasse a reinserção, né? O que quer que isso signifique ainda hoje, mas que possibilitasse a reinserção. Então, a gente pesquisou, eu fiquei na Fundação Casa por mais de 5 anos, e por pelo menos 4 anos eu visitei várias instituições, além daquela que eu trabalhava, que eu era professor, e buscando práticas que tivessem dado um resultado mais interessante do que aquelas que a gente está habituado a fazer. Então foi um pouco nessa linha o desenvolvimento da pesquisa e o trabalho dentro da Fundação Casa, né? Eu era professor de língua portuguesa. Não é um professor de português normal, tem que ser o professor da Fundação Casa. Eu comecei na Fundação Casa. Na sua opinião, qual é o impacto do conceito do ato infracional na reintegração dos jovens na sociedade? Olha, a questão do ato infracional, né, ou o grande problema da Fundação Casa, pelo menos essa foi a conclusão a qual eu cheguei, é que a gente acaba não afetando o núcleo do problema. O problema é um problema social, né? Se você pegar os crimes que não são crimes porque eles são inculpáveis, mas os atos infracionais que são cometidos, que são todos atos análogos a crimes, só cometidos por menores de idade, são, de maneira geral, voltados à questão patrimonial. Então você tem o tráfico de drogas no topo, e alguém vai dizer, mas tráfico de drogas é crime contra a saúde pública, não é crime contra o patrimônio. Ele não está alocado como crime contra o patrimônio, mas é evidente que quem trafica drogas está com o objetivo de observar um benefício econômico, né? Ninguém trafica drogas para prejudicar a saúde do outro, trafica drogas para conseguir se beneficiar economicamente. Então o tráfico de drogas é responsável por mais de 40% das internações, seguidos aí pelos crimes contra o patrimônio propriamente ditos, roubo e furto. E homicídio ocupa uma posição muito menor em tudo isso, né? O homicídio não chega a 15% das internações. Então, quer dizer, a gente está no universo que um adolescente comete um ato infracional querendo consumir, como todos os outros adolescentes consomem e tal, né? Então, quando a gente pensa em reinserir esse adolescente na sociedade, é claro que isso passa por alguma oportunidade de consumo. É evidente. E se você pega um adolescente que já foi internado mais de uma vez, nós tínhamos a unidade de internação que chamávamos de reincidentes graves e gravíssimos, a reinserção é muito mais complicada, porque eles tiveram ganhos primários e ganhos secundários com aquela prática delitiva. Então, imagina um adolescente de 17 anos que consegue tirar 15 mil reais por semana, que é respeitado na localidade na qual ele está, que anda armado, que tem todos os benefícios financeiros e sexuais que ele pode ter. Ele é internado e você oferece para ele cursar, de repente, o ensino superior, com uma promessa que quando ele encerrar o ensino superior, ele vai ter um ganho de
R$ 3.000 por mês. Isso não faz sentido nenhum. Na cabeça do adolescente não faz sentido nenhum. Então, enquanto eu estava como professor, eu ouvi uma vez um dos internos falar: professor, quanto que o senhor tira por mês? Eu falei para ele, né? Acho que na época da Fundação Casa era R$ 3.000, alguma coisa assim, pelo número de aulas que dava. Ele falou: isso aí eu tiro puxando uma Fiat Uno. Então ele fala: quando eu roubo uma Fiat Uno, levo para o desmanche, eu tiro a mesma coisa que o senhor, com todos os seus títulos, tira ou ganha em um mês. Ao que eu respondi para ele: mas das 6 da tarde eu vou embora para casa e você fica aqui. Essa é a diferença. Né? Mas essa é a lógica. Né? Como é que você vai chegar para uma pessoa que tem esse tipo de ganho secundário e primário e vai explicar: não, olha, isso está errado, traficar drogas é uma coisa errada e você tem que parar com isso, você tem que estudar para ganhar uma fração ínfima disso que você já ganhava e para ter uma respeitabilidade social muito menor do que aquela que você já tem e benefícios muito menores do que você já tem. É muito difícil, é quase impossível. Então é evidente que esse aluno vai sair, esse interno vai sair, vai voltar a traficar drogas, futuramente vai ser preso e vai entrar no ciclo que a gente já conhece do direito penal. Então a única oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa é com aqueles adolescentes que são primários, é a primeira vez que eles foram internados, e se a gente conseguir oferecer alguma alternativa àquilo. Então, não, se você fizer esse curso, se você terminar, concluir o ensino médio, você vai ter um emprego interessante, que vai te dar alguns ganhos, e você vai conseguir viver sem esse risco de ser preso, de ser morto, de sofrer algum tipo de violência, e vai ser útil à sociedade. Então, tudo isso é muito complicado, principalmente para o adolescente. Você explicar racionalmente para o adolescente que, apesar dele estar ganhando R$ 15.000, o que ele está fazendo não é legal, é difícil explicar isso para um adulto, que dirá para um adolescente. Então, o grande desafio é esse: como é que a gente vai fazer para oferecer uma alternativa viável que garanta ganhos financeiros e sociais, né, que ele considere ali satisfatórios. E esses ganhos, às vezes, são para sustentar a própria família, né, quem está em condições que não são básicas, nem chegam a ser básicas, no caso. Olha, nem sempre. Algumas vezes, eu concordo. Mas se você pegar o histórico, principalmente o histórico dos crimes de roubo, não era o roubo falêmico que nós chamamos, né? Não era um roubo de comida, nem nada. Quando tinha o furto ou roubo, na época estava na moda aqueles tênis de mola. Então você vai roubar ouro, você vai roubar tênis que está na moda, você vai... para uso próprio, muitas vezes. Então, de maneira geral, a preocupação não era alimentar a família. Não, eles não tinham esse nível de maturidade. Não, a preocupação era: eu quero usar esse tênis que o Playboy de tal lugar está usando. Então eu vou lá e roubo do Playboy. Mas é uma lógica mais infantil. Não é um pensamento de eu não queria fazer isso mas eu fui obrigado para sustentar a família. Não, os benefícios de maneira geral eram direcionados a eles mesmos, a consumo próprio. Certo. É muito nessa linha. Doutor, você acredita que o direito penal simbólico tem um papel positivo na construção de normas sociais? Se sim ou se não, por quê? O que é o direito penal simbólico? Isso é importante que se diga. Às vezes é confundido com o direito penal da emergência, mas são elementos diferentes. O direito penal da emergência é o direito penal que se consubstancia na criação de uma norma porque aconteceu um fato social que despertou de alguma forma um clamor muito grande. Então acontece alguma coisa que nós achamos ruim, que nós achamos negativo, isso gera uma pressão popular para que seja feita uma lei que iniba essa ocorrência. E essa lei tem que ser feita rapidamente. Então, como ela, de maneira geral, é feita às pressas, sem a devida atenção, sem o devido cuidado, sem o devido enquadramento, ela acaba sendo ruim, ela acaba sendo ineficaz. Né? Isso é o direito penal que nós chamamos da emergência. Então, aconteceu alguma coisa muito grave, gerou um clamor social muito profundo, e aí a gente corre para fazer uma lei que puna com mais severidade ou que dê uma satisfação mais adequada à sociedade. Já o direito penal simbólico é ainda mais cruel,
Porque no direito penal simbólico, nós sabemos que aquela alteração na lei vai ser inócua, nós sabemos que aquele elemento não vai trazer nenhum benefício à sociedade e ainda assim fazemos a alteração por questões políticas, porque isso vai render voto ao parlamentar que propôs e que votou favoravelmente, porque isso vai render algum tipo de ganho político. Então nós criamos uma norma que muitas vezes está absolutamente separada de todo o sistema, para dar conta de um elemento e nós sabemos que ela não vai dar conta desse elemento. E ainda assim fazemos, né? Ainda assim insistimos nisso, porque o objetivo não é impedir aquela ocorrência, o objetivo aí passa a ser um objetivo político. Como é que eu vou fazer para agradar a minha base de eleitores? Como é que eu vou fazer para me reeleger? Como é que eu vou fazer para angariar votos para o meu partido? E isso tem resultados absolutamente nefastos no nosso sistema penal. O principal resultado é você ter uma desproporção entre as penas. Então, eu sempre dou esse exemplo. O crime de maus tratos de animais tem, sobretudo se esse animal for um animal doméstico, que é uma das aberrações, né? Você pode maltratar uma vaca e a sua pena vai ser muito pequena. Você só não pode maltratar um poodle. Aí a pena vai ser muito grande. Muito interessante você tocar nesse assunto. Eu vi uma publicação hoje de um menino de 9 anos que entrou dentro de um pet shop que tinha acabado de inaugurar e matou mais de 45 animais, se eu não me engano, no Paraná, acompanhado de um cachorro. Que sementinha da alegria. Bom, esse menino de 9 anos não vai sofrer nenhum tipo de sanção penal, né? Ele não comete sequer ato infracional, porque é uma criança, ele não vai ser internado, não vai acontecer absolutamente nada com ele, certo? Mas aí ocorre algo dessa natureza e nós vamos discutir agora a responsabilidade das crianças. A responsabilidade penal das crianças. Isso é típico do direito penal simbólico, né? Então, entrou um maluco de 9 anos, matou um monte de animal, agora a gente tem que dar um jeito de responsabilizar as crianças de 9 anos que cometem um ato... Isso tá entendendo? E a gente muda de maneira absolutamente desproporcional. Então, no exemplo mesmo que eu dava do animal, você matar um poodle, ou você maltratar um poodle, melhor dizendo, é muito mais grave do que maltratar um boi. E qual a justificativa para isso, né? Porque poodle a gente tem em casa, né? Os animais domésticos, quando maltratados, geram uma pena muito maior do que animais que não são domésticos. E essa pena é tão absurda que ela ultrapassa a pena do homicídio culposo. É chocante. Então você mata uma pessoa embriagado em direção de veículo automotor, a sua pena máxima vai ser de 3 anos, que é um homicídio culposo. Agora você maltrata o poodle, vai viajar, deixa o poodle lá com pouca comida ou sem água, e não estou falando que isso não é ruim, que isso não é grave, mas isso não pode ser colocado acima de matar uma pessoa. E hoje é. Por quê? Porque o legislador descobriu que a defesa de animais domésticos gera mais voto do que a defesa da vida humana. Então tem aquela história dos pais de pet, mãe de pet, não sei o quê. Tem um amor tão grande pelo animal que deseja uma proteção jurídico-penal acima até da que existe para o próprio ser humano. Então hoje o crime de maus tratos de animais tem uma pena maior do que o crime de homicídio culposo. Eu acho que, se eu não fizer intencionalmente, eu me livro da pena. Basicamente isso. De maneira geral, sim, nos 2 casos. No homicídio culposo eu vou ter uma pena muito pequena, e o crime de maus tratos a animais não prevê a modalidade culposa. Então, sim, se foi sem querer, invariavelmente eu vou ter uma pena muito menor. Né? Quais são as principais críticas que você vê em relação à criminalização de certos comportamentos considerados atos infracionais? Bom, todo ato infracional é criminalizado, né? Então, a noção de ato infracional é justamente aquele crime que só não é crime porque foi praticado por um inimputável, por alguém que tem menos de 18 anos, então a gente chama de ato infracional. Né? Então, na verdade, a pergunta é qual o problema de criminalizar determinadas condutas? O problema que eu vejo é o custo. Esse é um dos principais problemas. Então, a gente tem vivenciado
um momento de expansão do direito penal no Brasil. Então, nós estamos aumentando os tipos penais, criminalizando condutas que antes não eram criminalizadas, tentando resolver problemas com o direito penal que poderiam ser resolvidos por outros ramos do direito. E o grande problema de se fazer isso é que o direito penal é um dos ramos mais caros do direito. Então, cada audiência que eu tenho que fazer, cada vez que eu tenho que mobilizar a máquina pública em se tratando de direito penal, eu tenho um custo altíssimo para o Estado. Se todo tipo de desgosto social for jogado no colo do direito penal, o que vai acontecer é que nós teremos uma justiça penal cada vez mais lenta, cada vez menos eficiente e cada vez mais cara. Então, realmente, o direito penal deveria ser, como todos os princípios indicam, a última ratio. Quando eu não consigo resolver de nenhum outro jeito, eu recorro ao direito penal. E, infelizmente, o caminho que a gente observa hoje é o oposto. Então, tudo que é desgosto social, a gente está tentando jogar para o direito penal, porque tem uma expectativa de que o direito penal resolva. E certamente o direito penal não é o melhor remédio para tudo que acontece de ruim na sociedade. Então, é muito preocupante essa criminalização em excesso de condutas, porque, como eu falei, tem um custo altíssimo e a resposta do direito penal é sempre uma resposta grave, sempre uma resposta drástica. Então, você está aprisionando pessoas, estigmatizando essas pessoas e você poderia resolver de outras formas, né? Essa é um pouco a crítica que é feita. Sim. Em que medida a estigmatização social e o preconceito influenciam negativamente a ressocialização de jovens infratores? O problema da ressocialização é mais profundo. Começa com o conceito de ressocialização, né? O conceito de ressocialização que a gente tem vem do surgimento, do nascimento da prisão. E a prisão, como a gente conhece, é uma prisão que surge na Europa no final do século XVIII. Então, apesar da gente achar que ressocializar, ou mesmo que a pena de prisão é uma pena natural, inerente ao ser humano, que sempre foi assim, não foi sempre assim. A prisão surge como pena no século XVIII. Então, tem uma data muito específica. E junto com a prisão surge o conceito de ressocializar. Ressocializar passa a ser inserir a pessoa no mercado de trabalho, porque a prisão surge no século XVIII com esse objetivo. É uma prisão fábrica que tem por objetivo adestrar as pessoas para que elas trabalhem. Por uma razão muito simples, você ainda não tem a instituição escola universal no século XVIII. Então você não tem uma instituição que te obrigue e te acostume a acordar às 5 da manhã e te prepare para o trabalho. Então, quando você oferece na Inglaterra um emprego numa carvoaria com uma expectativa de vida de 30 anos e um salário que daria para a pessoa comer, a pessoa não quer. É mais simples do que parece. Ela simplesmente não quer trabalhar. Mas eu preciso de carvão porque eu estou num processo de revolução industrial e eu preciso alimentar o meu maquinário. Então, eu preciso que alguém trabalhe na carvoaria. Tá bom, mas eu não quero trabalhar na carvoaria. Então, você cria um sistema penal que criminaliza, por exemplo, a vadiagem. Não trabalhar passa a ser crime. Pedir dinheiro, pedir esmola passa a ser crime. E eu pego esse indivíduo que não trabalha, que é resistente ao trabalho, que não quer morrer com 30 anos, coloco numa prisão, adestro esse indivíduo na prisão. E o que é ressocializar? É ele sair da prisão e estar empregado. Daí que vem a nossa noção de ressocialização. E aí pergunta hoje, qual é a dificuldade em ressocializar? A dificuldade é que hoje o nosso cenário é totalmente diferente. Nós temos excesso de mão de obra. A prisão surge porque a gente tem falta de mão de obra no século XVIII. A gente está no ápice da Revolução Industrial, precisando de mercado consumidor e mercado produtor. Não faz sentido nenhum eu matar a pessoa. Eu quero usar essa mão de obra. Hoje é o contrário. Hoje nós temos, em virtude das revoluções tecnológicas, mão de obra sobrando. Então as pessoas falam, por que a gente não obriga o preso a recolher lixo? Porque a gente tiraria o emprego do lixeiro. E tem fila para o concurso de lixeiro.
É uma fila imensa. Tem muitas pessoas interessadas em ser lixeiro. A gente não consegue contemplar todas essas pessoas. E se eu pegar um preso e colocar para varrer a rua, além do custo absurdo que isso teria, eu estou tirando o emprego do lixeiro. Ah, então vamos treinar para garçom? Vamos sim, você tem um restaurante, tem um monte de garçom desempregado. Você vai contratar um ex-presidiário ou um garçom que está desempregado? Ah, e um mecânico. A gente oferecia curso de mecânica, a mesma coisa. Você vai contratar um mecânico que está desempregado ou você vai contratar um mecânico ex-presidiário? E uma babá ex-presidiária ou uma que está desempregada? Então, a questão é mais simples e mais cruel do que parece. Nós temos mão de obra em excesso. Se a noção de ressocializar é reinserir a pessoa no mercado de trabalho, pode esquecer. Não existe uma área que a gente precise do trabalho daquela pessoa. Então, cada vez vai ser mais difícil ressocializar, se esse é o parâmetro. Porque todos os serviços que poderiam ser desenvolvidos de baixa escolaridade, atualmente no Brasil, percebem um excesso de mão de obra. Então, a pessoa tem escolha. Eu posso escolher entre um presidiário, um ex-presidiário, ou uma pessoa que não tem nenhuma passagem. A escolha é óbvia. Né? O problema está muito mais no que é ressocializar e no excesso de mão de obra que nós temos. Hoje a gente está falando de 6 milhões. Eu tenho 6 milhões de desempregados. Por que cargas d'água eu contrataria um ex-presidiário se eu tenho 6 milhões de pessoas que não são ex-presidiárias e que estão precisando de emprego ou que estão procurando emprego? A verdade é que eu não tenho razão nenhuma para contratar um ex-presidiário e muito menos um jovem que cometeu um ato infracional, ainda que eu não saiba. Porque em se tratando de adolescentes, todo o procedimento é sigiloso e não deixa nenhum tipo de marca no histórico daquele adolescente. Então, o contratante não vai saber que ele teve passagem pela Fundação Casa, a não ser que ele mesmo declare. Então para ele é mais fácil se reinserir no mercado de trabalho. Sim, com relação a esse estigma, não tem. Não tem porque é muito difícil acessar os registros desse adolescente. Os registros são muito protegidos. Tá? Então, esse problema não vai ter. É claro que o fato de você ter passado 1 ano, 2 anos, 3 anos internado numa instituição deixa algumas marcas na pessoa. Mas marcas jurídicas, por assim dizer, acessíveis ao cidadão comum, não, nenhuma. Em que situações o direito penal simbólico pode ser considerado benéfico na luta contra a criminalidade juvenil e quando ele pode se tornar prejudicial para a ressocialização dos jovens infratores? Na minha visão, é sempre prejudicial. Se o direito penal é simbólico, ele é prejudicial. Uma coisa é você pensar num sistema jurídico penal cientificamente, isso leva tempo, e realizar as mudanças que deve realizar para diminuir a criminalidade ou diminuir a superlotação dos presídios ou diminuir a aplicação do direito penal, mas você tem um objetivo claro. Quando o objetivo é ganhar voto, qual é o benefício que isso pode ter para o direito penal? Nenhum. Em termos de ciência jurídica, nenhum. Então é sempre negativo. Certo. Em sua experiência, quais medidas socioeducativas se mostraram mais eficazes na redução da reincidência de atos infracionais? Olha, é difícil dizer, porque quando a gente pensa em reincidência, ou quando a gente pensa em atos infracionais mais graves, a medida é de internação. Então a gente não tem nenhuma pesquisa que mostre qual é a eficácia de outras medidas socioeducativas que não a internação. E mesmo a internação, é muito difícil você medir a eficácia. Porque o que seria eficaz? Ele não voltar a cometer ato infracional. Mas ele pode não voltar a cometer ato infracional porque ele fez 18 anos e agora é um crime. Tudo bem, professor, porque os sistemas se comunicam, não se comunicam? Não. Então, se o adolescente, se você pegar a estatística de reincidência em ato infracional, leve em consideração só o adolescente que praticou 2 atos infracionais antes dos 18 anos. O que às vezes é difícil até sob a ótica temporal, porque ele pratica o primeiro com 15 anos,
passa 3 anos internado, que é o limite de internação, e sai com 18. E quando ele praticar novamente, não é um ato infracional, é um crime. E não é feito esse cruzamento. Então, ele vai aparecer nas estatísticas de primário condenado. Então, ele era um primário, um réu primário que foi condenado. Ele não aparece na estatística de reincidente de ato infracional. Então, começa com essa complicação. A medida socioeducativa é o que nós temos de mais drástico. É a medida mais dura, né? A medida socioeducativa de internação é a medida mais drástica que nós temos. Então eu ousaria dizer que ela é a mais eficaz, mas apenas e tão somente porque nós não temos dados estatísticos das outras. Então cientificamente é impossível te responder. Quais estratégias você recomenda para melhorar a compreensão e aplicação do ECA no contexto dos atos infracionais? Olha, o objetivo do ECA nunca foi punitivo, foi sempre educativo. Então, se a gente quer impedir que o ato infracional aconteça, a gente precisa fazer um trabalho anterior à ocorrência dele, não posterior. Quando a gente faz o trabalho posterior, a gente está falando basicamente de neutralização. Então, enquanto o indivíduo está internado, ele não comete ato infracional. Eu neutralizei aquele indivíduo, mas eu não resolvi o problema. Então, pensando na resolução do problema, a chave continua sendo educação e uma possibilidade real de ganhos financeiros. Porque a maioria das pessoas que está nos assistindo talvez nem entenda o que eu quero dizer com possibilidade real de ganhos financeiros. Mas se você viveu a sua vida inteira com esgoto a céu aberto, numa casa de madeira, quais são os exemplos de ganhos financeiros que você teve reais? Você não tem um tio que ganhou muito dinheiro trabalhando na agricultura. Você não tem um pai que ganhou muito dinheiro na marcenaria. Você não tem esses ganhos. Você está circunscrito a um grupo de pessoas que tem uma limitação de ganhos financeiros que vão limitar a sua própria capacidade de projetar o futuro. Então, numa situação dessa, você nunca vai pensar que você vai virar médico. Por uma razão muito simples, você não conhece nenhum médico. Tem nenhum médico que more naquela região, não tem nenhum médico que seja seu parente, não tem nenhum médico que seja seu amigo. É uma realidade totalmente diferente. Então, se você olhar nesse contexto, quem é que é o melhor sucedido financeiramente é o traficante. Então, tá bom, eu quero dinheiro, eu não vou olhar o médico porque eu não conheço nenhum médico, mas eu conheço bem o traficante. Esse é um modelo. Então, a questão é muito mais complicada. Agora, se eu consigo demonstrar para esse adolescente que existe uma possibilidade real dele ascender socialmente, ora, quem que é um médico e que virou traficante de drogas? Essa relação não é comum. Não, eu já sou médico, eu já tenho ganhos financeiros muito interessantes, mas eu quero viver perigosamente, eu vou virar traficante de droga. Não existe isso. Porque ele já tem os ganhos, para que ele vai fazer isso? Agora, a situação inversa, né? Qual é o traficante que sonha em ser médico? Com base em qual experiência dele? Com base em que pessoa que ele conhece? Aquilo não é uma possibilidade real. Quantos advogados não são advogados porque o pai é, porque o avô é, porque o tio é? Ah, você conhece o advogado? Não. Você conhece um? Não. Então qual é a sua possibilidade real de ganho que a gente tem que observar? Tá? O que eu vi que fez mais efeito, que deu mais certo, foi essa oferta de ganhos reais. Então, quando o adolescente percebe que ele pode fazer aquele trabalho e aquilo vai retornar em um valor que para ele está ok, que é legal, que ele já percebe que vai conseguir viver relativamente bem, a gente conseguiu alguma coisa. Isso eu observei na unidade de Sorocaba. Eu sempre fiz entrevistas com os adolescentes e perguntava, tá, mas o que você vai fazer quando sair daqui? E nunca me respondiam, eles nunca sabiam, eles queriam sair. Não, eu quero sair daqui. Quando eu sair, eu vejo o que eu vou fazer. Aí teve um adolescente que me respondeu, eu quero trabalhar naquela transportadora.
Porque eu ele chamou de mano, né? Teve um interno aqui, amigo meu, que saiu da fundação e está trabalhando lá e está morando lá. Ele está morando nessa transportadora, tem um alojamento, ele trabalha lá, vive a vida dele bem, está feliz e tal, é isso que eu quero. É o poder do exemplo, né? Ele teve um caso que conseguiu alguma coisa que ele achou interessante, ele falou, não, eu quero fazer isso que ele fez, porque isso é legal para mim. Agora, se a gente não conseguir dar nenhum tipo de perspectiva, todos os outros que responderam, quando você sair, você vai fazer o quê? Ah, não sei. Claro que sabe. Vai voltar a cometer os mesmos atos que levaram à internação, é evidente. É o modo de ganho que ele está acostumado. Então, é mais nessa linha, né? Então, é muito falta de exemplo, tanto dentro de casa É como falta ao de redor. perspectiva. De perspectiva. É falta de uma perspectiva do que isso pode dar de melhor. E claro que isso não afeta a todos. Vai falar, então todas as pessoas são pobres, são potenciais. Não, é claro que não. Muitas pessoas têm perspectiva, têm exemplo, têm uma possibilidade real, visualizam alguma possibilidade. Agora, muitas não têm nenhuma. Né? Muitas não têm nem qualquer tipo de perspectiva de uma vida melhor fora daquele universo que ele está acostumado, que é absolutamente natural para ele. Aquela vida que é tida como uma vida normal, porque é a vida que ele vivencia e que ele vê os outros vivenciarem também. E aquilo na comunidade que ele está, na sociedade que ele está, na microsociedade, é visto como algo adequado, algo bom, algo interessante. Então, claro que ele vai seguir o caminho que é mais fácil e que vai garantir os ganhos, os melhores ganhos, né? Isso aí é até nós que somos mais... Professor, você vê a possibilidade de um diálogo entre a teoria do direito penal simbólico e as práticas de ressocialização na Fundação Casa? Não. O diálogo é sempre conflituoso. Né? Onde tem direito penal simbólico, de maneira geral, não tem ressocialização. Né? Pelas razões que eu expliquei, não tem nenhuma possibilidade de conciliar um direito penal que é feito para agradar com um resultado em concreto positivo que eu quero. Não tem. Certo. E, na sua visão, qual deve ser o papel da educação, especialmente no âmbito do direito e na prevenção de atos infracionais entre jovens? Me parece que o papel da educação é dar essa perspectiva que talvez ele não tenha. É reforçar a possibilidade que, por intermédio da educação, ele vai alcançar aqueles ganhos que ele deseja ter. É que ele não precisa recorrer a uma prática infracional ou mesmo criminosa, se ele tiver mais de 18 anos. Então, parece esse o papel da educação. Dar um panorama. Fala, não, se você quiser ser médico, vem comigo, né? Você vai ser médico. Você vai conseguir ser médico. Você quer ser engenheiro? Legal. Você quer ser advogado? Ótimo. Você quer ser musicoterapeuta? Mostrar. Por quê? Porque é na escola que a gente consegue tirar aquele indivíduo daquele universo fechado. Que ele existe. Ele existe num universo muito fechado. Na escola a gente consegue ampliar esse universo. Imagina uma escola que possibilite a um jovem de periferia um intercâmbio. Não estou falando de ir para a Disney. Estou falando de uma escola que possibilite que ele conheça a Alemanha. Não, você vai conhecer a Alemanha. Só que para conhecer a Alemanha, você vai ter que falar inglês antes. Mas a gente vai te oferecer o inglês. E a gente vai te oferecer o intercâmbio. Que são as possibilidades que a gente tem em escolas particulares. São os panoramas que a gente tem em escolas particulares. Né? Então, o papel da educação, a meu ver, é esse. É oferecer uma possibilidade real, concreta. Fala, se você fizer isso, você vai conseguir um emprego, você vai conseguir viajar, você vai conseguir conhecer, você vai conseguir comprar. Porque é uma sociedade do consumo. As pessoas fazem o que fazem para consumir. Então, se você oferece a possibilidade real de consumo, você está num caminho interessante. A escola está num caminho interessante. Agora, uma escola como a gente tem, de maneira geral, que é uma escola depósito, fica aí jogado, não perturba, não vai oferecer essa perspectiva. Porque ele não conhece ninguém que saiu daquela escola e que conseguiu virar médico, ou conseguiu virar engenheiro, ou conseguiu virar qualquer outra coisa.
Então, isso é frustrante, né? Isso impacta. Aquela coisa que a gente tem, e qual é o seu sonho? Eu quero virar astronauta, eu quero... Isso não existe na Fundação Casa. Eu mesmo fiz essa pesquisa. Não tem essa história de sonho na Fundação Casa. O sonho é sair daqui. Não tem uma construção de futuro. Que é justamente, me parece, o papel da escola. Mostrar que existe uma possibilidade concreta, real, não é a exceção da exceção, mas que existe uma possibilidade para todos que se dedicarem de alcançar um futuro mais interessante do que aquele presente no qual ele se encontra. E futuro mais interessante aí é econômico. A sociedade é capitalista e de consumo. Então, o que a gente oferece é a possibilidade de consumo. Certo. Para a gente finalizar, gostaria de perguntar, numa visão esperançosa, se um adolescente que cometeu um ato infracional chegasse em você e perguntasse que rumo eu deveria tomar agora para me reinserir na sociedade e conseguir me tornar alinhado com ela? Eu ia responder sinceramente, demagogicamente, educação. Tá? Mas aí a parte da sinceridade é uma educação focada. O que eu sugeriria para ele é algum núcleo de escola técnica que possibilitasse ganhos primários suficientes para que ele cursasse eventualmente uma faculdade, e isso possibilitaria novos ganhos para que ele continuasse se desenvolvendo. Então, é o único caminho, porque o único caminho que você pode oferecer em alternativa é uma alternativa. Né? O que ele quer, o objetivo é sempre o mesmo. Nós queremos consumir. É consumir alimento, é consumir experiências, é consumir viagens, é consumir produtos, é consumir bens, é consumir imóveis, é consumir móveis. Consumo é a chave. Ele faz o que faz pelo consumo, em primeiro lugar. Então, se eu quero que ele faça outra coisa diferente do que ele está fazendo, eu tenho que oferecer possibilidades de consumo. Essas possibilidades de consumo vêm de forma lícita pela educação. Se você terminar o ensino médio, se você fizer uma escola técnica, você consegue ser um técnico por exemplo, em elétrica, e o ganho de um técnico em elétrica é de 2 a 4 mil reais por mês. Um técnico em edificações que vai ter um ganho de 2 a 3 mil reais por mês. Você quer ganhar mais? Depois que você for um técnico em edificações, você pode fazer uma faculdade de engenharia civil, se você gosta disso. E aí o engenheiro civil vai ganhar de 4 a 8 mil reais. Você vai mostrando perspectivas reais de ascensão social. Me parece que é o único caminho. Porque fora isso é só demagogia. Fora isso você fala, não, está errado, é feio fazer o que você fez. Isso não vai te dar em nada, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso é perigoso para você. Que adolescente está preocupado com a própria segurança? Independentemente da classe social. Qual é o adolescente que pensa no futuro e fala, não, isso eu não vou fazer, porque no futuro... Não, uma característica do adolescente é o imediatismo. Se você não fizer um trabalho de apresentar possibilidades reais e concretas de ganhos, e não podem ser muito demorados, porque o adolescente também não tem paciência para aguardar, né? Se você não oferecer essas possibilidades reais, como no caso que eu citei da fundação, que ele viu o colega trabalhar numa transportadora e fazer alguma coisa que ele achou interessante, se você não apresenta essas possibilidades reais, esquece. Ele vai sair e vai fazer exatamente o que ele fez antes. Né? Esse é o natural, esse é o padrão. Certo. Muito obrigada, doutor, por ter Imagina, eu que agradeço. podcast com a gente, tá? Pessoal, eu vou estar deixando tanto o arroba do professor Nogueira quanto o arroba do nosso podcast Lentes do Crime, para quem tiver interesse em acompanhar e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada.